Imagine por um instante um mundo unido por uma só língua, um só propósito, um só sonho. Homens e mulheres trabalhando lado a lado, erguendo pedras gigantescas, cada batida de martelo ecoando como um desafio contra o céu. Agora feche os olhos e visualize uma torre imensa, subindo sem parar, cortando as nuvens, como se a humanidade quisesse invadir o próprio trono de Deus. O vento sopra forte, mas eles não param. O sol queima, mas eles continuam. Nenhuma dificuldade é suficiente para deter aquele povo, porque dentro de seus corações existe algo mais forte do que a fé: o orgulho. Mas você já parou para pensar no que acontece quando o homem tenta ocupar o lugar do Criador? Já refletiu sobre o preço do orgulho e da desobediência? A Torre de Babel não é apenas uma construção perdida na poeira do tempo. É um alerta vivo para todos nós. E eu quero que você participe dessa reflexão. Comente aqui abaixo: Senhor, quero andar em humildade diante de Ti. Esse simples ato é uma declaração de fé e um antídoto contra o orgulho que ainda hoje destrói vidas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um chamado para olhar para dentro de si e perceber: será que, em silêncio, você também está construindo a sua própria torre? Imagine, por um instante, um mundo recém-saído do dilúvio. As águas haviam engolido tudo e todos, deixando apenas Noé, sua família e os animais da arca para recomeçar a história da humanidade. Era um mundo silencioso, lavado pelo juízo divino, mas também cheio de novas possibilidades. A terra começava a florescer novamente, e os descendentes de Noé se multiplicavam, espalhando vida por campos e planícies. Era como se Deus tivesse dado uma segunda chance, uma página em branco onde os homens poderiam escrever uma história de obediência e fé. Mas o coração humano, tão facilmente seduzido pelo orgulho, começou a esquecer. A lembrança do dilúvio, embora recente, já não queimava com tanta força. As águas que haviam coberto o mundo se tornaram apenas histórias contadas em torno da fogueira. E assim, uma nova geração se levantou, determinada a provar seu poder. Eles encontraram uma vasta planície, fértil e extensa, na região de Sinar. Ali, decidiram permanecer. Ali, ergueriam uma cidade. Ali, fundariam o símbolo de sua grandeza. Era o sonho de um povo que queria ser mais do que apenas criaturas. Eles queriam ser como deuses. As pedras eram cortadas, os tijolos moldados e queimados no fogo. A cada dia, mais alta se tornava a construção que desafiava os céus. Uma torre, disseram, tão alta que chegaria até o trono de Deus. Não seria apenas uma obra de engenharia, mas um monumento à glória humana, um símbolo eterno de que eles não precisavam mais se curvar diante do Criador. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Não era apenas uma construção, era uma declaração contra Deus. O Senhor havia ordenado que o homem se espalhasse pela terra, que povoasse o mundo, mas eles decidiram permanecer juntos, centralizando sua força, concentrando sua glória, erguendo uma fortaleza de soberba. Imagine o cenário. O sol escaldante sobre os trabalhadores, suas mãos cobertas de argila, seus corpos suados e exaustos. Mas nenhum deles reclamava, porque acreditavam estar construindo a eternidade. Homens gritavam ordens, mulheres e crianças carregavam pedras, e cada martelada era um desafio contra o céu. O som da obra ecoava como um cântico profano. E enquanto a torre crescia, também crescia o orgulho dentro de seus corações. Cada metro erguido era mais um passo rumo à ilusão de independência de Deus. Eles queriam provar que não havia limites para a humanidade, que não havia fronteiras entre o homem e o divino. Era como se, pedra por pedra, estivessem tentando invadir o espaço do Criador. Mas o Senhor observava.
Ele via cada esforço, cada tijolo colocado, cada palavra de desafio sussurrada entre eles. O Criador que havia destruído o mundo com água, agora contemplava um novo tipo de rebelião, não contra os mandamentos morais, mas contra a própria ordem celestial. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. Perceba a ironia. Os homens tentavam alcançar os céus, mas Deus precisou descer para observar sua obra. Uma forma divina de mostrar que, por mais grandiosa que parecesse, aquela torre não passava de um amontoado de tijolos diante de sua majestade. Agora, imagine o céu silencioso, os anjos reunidos ao redor do trono. Eles observavam a arrogância humana, e seus olhos refletiam tristeza. Eles lembravam do dilúvio, lembravam da corrupção que havia engolido o mundo, lembravam do preço da desobediência. E agora viam novamente o homem tentando usurpar a glória de Deus. E então uma decisão foi tomada. Não seria com água, não seria com fogo, mas com algo muito mais profundo: a linguagem. Deus decidiu confundir as línguas, quebrar a comunicação, desarmar a união construída sobre o orgulho. Porque sem palavras não há planos, sem compreensão não há construção. O momento era iminente. As vozes que até então entoavam ordens e cânticos se transformariam em ruído e caos. A soberba que unia os homens se tornaria a semente da sua separação. E eu quero que você pense sobre isso. Será que em algum momento da sua vida você também tentou construir sua própria torre? Talvez não com tijolos e argamassa, mas com planos baseados apenas na sua força, na sua lógica, na sua confiança em si mesmo? Quantas vezes você tentou erguer algo sem consultar a vontade de Deus, acreditando que poderia sozinho alcançar o céu? Assim como aqueles homens, nós também corremos o risco de nos perder em nossas próprias ambições. E o resultado? Sempre será confusão, sempre será ruína, sempre será a queda do orgulho. O trabalho seguia em ritmo frenético. O som dos martelos e das pedras batendo parecia um coro constante que ecoava por toda a planície de Sinar. Os homens gritavam ordens, as mulheres respondiam, as crianças observavam com olhos brilhantes, acreditando estar diante da maior obra da humanidade. A torre erguia-se como uma lança de orgulho fincada contra os céus. E por um tempo, tudo parecia funcionar em perfeita harmonia. Mas o que eles não sabiam é que a harmonia construída fora da vontade de Deus é apenas uma ilusão. É como um castelo feito na areia da praia. Pode parecer sólido, mas basta uma onda para desmoronar. E a onda já se aproximava. De repente, algo estranho começou a acontecer. Um pedreiro pedia um tijolo, mas recebia um balde de água. Um mestre de obras gritava instruções, mas os ajudantes olhavam sem entender. Os trabalhadores falavam uns com os outros, mas as palavras soavam como sons sem sentido, como murmúrios desconexos. O pânico começou a tomar conta do lugar. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6, 7. As vozes que antes ecoavam em uníssono agora eram como trovões desencontrados. Imagine o desespero. Alguém gritava por ajuda e recebia apenas olhares perdidos. Outro tentava dar uma ordem, mas suas palavras soavam como rugidos incompreensíveis. O que antes era cooperação se tornou caos. O que antes era unidade se tornou desordem. O som dos martelos cessou. O barulho das pedras caindo tomou o lugar. O projeto grandioso desmoronava diante de seus olhos. Não porque a torre fosse frágil, mas porque os corações haviam sido atingidos. A comunicação, a arma mais poderosa que eles possuíam, havia sido destruída. Imagine um pai tentando chamar o filho e recebendo apenas sons estranhos em resposta. Imagine irmãos
tentando se entender e percebendo que suas palavras se tornaram inúteis. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. O medo tomou conta, e a união que parecia inquebrável se desfez como poeira levada pelo vento. O orgulho humano havia encontrado seu limite, e esse limite era estabelecido pelo próprio Criador. O Senhor mostrou que não é a grandeza dos projetos que sustenta o homem, mas a obediência. E assim, a torre foi abandonada. Os homens, incapazes de se entender, se dispersaram. A cidade, que deveria ser um monumento à eternidade, se tornou apenas um símbolo de ruína e fracasso. O nome daquele lugar foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas de toda a terra. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:9. Você consegue sentir o peso dessa decisão? O mesmo Deus que havia dado uma segunda chance após o dilúvio, agora intervinha novamente, mas de maneira diferente. Ele não destruiu, ele dispersou. Não matou, mas dividiu. Não derramou juízo em forma de água ou fogo, mas em forma de confusão. E talvez essa seja uma das lições mais duras. Nem sempre o juízo de Deus vem de forma visível, com raios ou catástrofes. Muitas vezes, o juízo vem em silêncio, em pequenas desordens que começam a corroer a nossa vida. Vem quando perdemos a capacidade de nos comunicar dentro da nossa própria casa, quando a união da família se desfaz, quando a sociedade perde sua identidade, quando a igreja se fragmenta em disputas. Quantas vezes a confusão não tomou conta da sua vida? Quantas vezes você já não sentiu que falava e ninguém entendia, que tentava explicar, mas parecia falar outra língua? É assim que a rebeldia contra Deus se manifesta, não apenas em grandes tragédias, mas em pequenas rupturas que nos afastam daquilo que realmente importa. Os homens que construíram a Torre de Babel queriam fazer um nome para si, queriam garantir sua própria glória, queriam ser lembrados para sempre. Mas no fim, o único nome que ficou foi Babel, símbolo da confusão. E até hoje, quando falamos em balbúrdia ou Babel, falamos de desordem, de caos, de algo sem sentido. O orgulho deles gerou apenas esquecimento. A soberba produziu apenas divisão. E Deus, mais uma vez, mostrou que ninguém pode ocupar o lugar do Criador. E aqui está o ponto crucial. Não é errado sonhar, não é errado construir, não é errado querer deixar um legado. O problema é quando fazemos isso sem Deus. O problema é quando tentamos erguer torres em nossas vidas baseadas apenas no nosso esforço, na nossa vaidade, no nosso desejo de poder. Essas torres, mais cedo ou mais tarde, sempre caem. E talvez agora seja o momento de você se perguntar: existe alguma torre que você está construindo em silêncio? Algum plano que você carrega no coração e que, no fundo, sabe que não consultou ao Senhor antes de começar? Algum projeto que se ergue não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo? A história de Babel ecoa como um alerta, porque a confusão ainda é uma arma que Deus usa para nos fazer lembrar de que sem Ele nada pode permanecer. O vento soprava forte sobre a planície de Sinar, mas já não havia o barulho dos martelos, nem o som dos trabalhadores. Onde antes reinava a ordem de uma obra gigantesca, agora havia silêncio e desorientação. A torre, imponente e inacabada, permanecia como um esqueleto no horizonte, lembrando a todos que não importa a altura de nossas ambições, se elas forem erguidas contra a vontade de Deus, o fim sempre será ruína. E talvez você esteja pensando: mas eu nunca tentei construir uma torre até os céus, eu nunca desafiei a Deus dessa forma. E de fato, talvez não com tijolos e argamassa, mas quantas vezes nós levantamos torres invisíveis, torres erguidas dentro do coração? A busca desenfreada por riqueza, o desejo de poder, a necessidade de reconhecimento,
a obsessão por status, todas essas coisas podem ser tijolos de uma torre moderna. Tijolos que vamos empilhando todos os dias, acreditando que, se conseguirmos subir alto o bastante, seremos finalmente completos, finalmente seguros, finalmente dignos. Mas será que não é exatamente isso o que aqueles homens fizeram? Eles queriam garantir que nunca seriam esquecidos, que nunca seriam dispersos. Queriam um nome para si, queriam independência de Deus, queriam a glória que só pertence ao Criador. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Essas palavras ecoam diretamente na história de Babel, porque o orgulho humano é como um veneno que lentamente contamina cada decisão. Primeiro parece apenas uma ideia inocente. Vamos construir algo juntos. Depois se transforma em ambição. Vamos edificar uma torre que chegue aos céus. E por fim, se revela como rebeldia. Façamo-nos um nome. Você percebe o processo? A torre começa como um sonho, mas termina como idolatria. Idolatria não apenas de deuses feitos de pedra, mas da maior idolatria de todas, a idolatria do eu. E esse é um perigo que não ficou preso no passado. Hoje, nossas torres podem ser diplomas na parede, contas bancárias recheadas, seguidores em redes sociais, casas luxuosas, carros caros, ou até mesmo o orgulho religioso, quando acreditamos que nossa espiritualidade nos faz superiores aos outros. Quantas pessoas vivem para levantar seu próprio nome? Quantas pessoas estão tão ocupadas construindo sua própria torre que já não têm tempo para ouvir a voz de Deus? E quantas vezes você mesmo já não se pegou tentando erguer algo apenas para provar seu valor, para ser lembrado, para ser exaltado? A verdade é que, no fundo, todos nós corremos o risco de nos tornarmos construtores de Babel. Todos nós somos tentados a colocar nossa confiança em torres que parecem sólidas, mas que no fim não passam de areia diante da eternidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Essa é a chave. Porque não é errado sonhar, não é errado planejar, não é errado construir. O erro está em fazer tudo isso sem Deus, ou pior, contra Deus. A diferença entre uma torre que cai e uma obra que permanece é simples. Quem está no centro? É a glória de Deus ou a nossa própria glória? E o mais assustador é que muitas vezes não percebemos quando cruzamos essa linha. A torre começa com algo bom, segurança, progresso, união, mas termina em rebeldia porque tiramos Deus do processo. Foi assim em Babel. E é assim ainda hoje. Imagine agora, cada pessoa com seu coração inclinado para o orgulho, carregando um tijolo invisível. Tijolos de vaidade, de ganância, de arrogância. Dia após dia, essas torres invisíveis vão crescendo, mas cada vez que alcançam um certo ponto, Deus sopra com um vento suave de confusão. E tudo desmorona. Talvez você já tenha experimentado isso. Um projeto que parecia perfeito, mas de repente tudo começou a dar errado. Relações que pareciam sólidas, mas se perderam na falta de comunicação. Planos que pareciam grandiosos, mas foram consumidos por circunstâncias inesperadas. Quantas vezes o juízo de Babel se repete em nossas vidas? E não é por maldade. É por misericórdia, porque Deus sabia que se a humanidade conseguisse completar aquela torre, o orgulho seria a ruína deles. Então ele interveio. Ele não deixou que fossem longe demais. Ele confundiu, dispersou, interrompeu. Às vezes, quando nossos planos são frustrados, não é porque Deus é contra nós, mas porque Ele está nos protegendo de nós mesmos. Ele não deixa que nossas torres cheguem ao céu, porque sabe que, se chegassem, nossa queda seria ainda maior. O Senhor não destruiu aqueles homens. Ele os dispersou.
Ele não acabou com suas vidas, mas quebrou sua união baseada no orgulho. E isso nos ensina que nem sempre o juízo de Deus vem em forma de tragédia. Muitas vezes, o juízo vem em forma de limites. Quantas vezes você já não ouviu um não de Deus? Quantas vezes já não sentiu que Ele fechou portas diante de você? Talvez no momento tenha aparecido dor, frustração, confusão. Mas, olhando para trás, quantas dessas vezes não foram, na verdade, livramento? Babel nos lembra que Deus sempre terá a palavra final. Não importa quão altos sejam nossos sonhos, quão fortes sejam nossas mãos, quão inteligentes sejam nossos planos. Sem Ele, tudo se torna confusão. Sem Ele, toda a torre cai. A noite caiu sobre a planície de Sinar. A torre inacabada erguia-se contra o céu escuro como um monumento à soberba humana. Mas agora não havia mais cânticos de trabalho, nem vozes uníssonas. Havia apenas o som distante de discussões, gritos desconexos, murmúrios incompreensíveis. Homens que antes falavam a mesma língua, agora se encaravam com estranheza, como inimigos. A confusão havia se tornado a nova realidade. E aquele que olhasse de longe veria uma cena estranha. Milhares de pessoas se dispersando, grupos se afastando uns dos outros, cada qual indo para uma direção, incapazes de permanecer unidos. Assim nasceu o mundo dividido em povos e línguas. Assim nasceu a lembrança eterna de que não existe união verdadeira quando Deus é deixado de lado. O livro de Gênesis resume essa intervenção divina em poucas palavras, e chamou-se o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. Babel se tornou símbolo do limite da arrogância humana, uma cicatriz na história, uma advertência viva. E aqui está a parte mais perturbadora. Babel não ficou no passado. Babel continua existindo em cada coração que decide desafiar a Deus. Babel vive nas civilizações que rejeitam os mandamentos divinos e decidem construir seu próprio caminho. Babel está nos sistemas que exaltam o homem e ignoram o Criador. E se olharmos com atenção, veremos que a mesma sombra paira sobre o mundo de hoje. Nunca fomos tão conectados, nunca falamos tantas línguas diferentes, nunca compartilhamos tanta tecnologia, e ainda assim nunca estivemos tão divididos. E tudo isso porque a torre que o mundo insiste em erguer não tem Deus como fundamento. Quantos hoje não dizem, como os homens de Sinar, façamos para nós um nome? Quantos acreditam que a glória humana será suficiente para alcançar o céu? Quantos já não substituíram a fé pela arrogância, a humildade pela vaidade, a obediência pela rebeldia? Mas a história nos lembra que Deus não será zombado. Ele é paciente, mas também é justo. E assim como desceu para confundir Babel, ele ainda intervém quando o orgulho humano ultrapassa os limites. O apóstolo Tiago escreveu: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa é a chave que Babel nos entrega. Enquanto a soberba ergue torres, a humildade constrói altares. Enquanto a soberba leva à confusão, a humildade conduz à graça. E talvez essa seja a pergunta que você precisa se fazer hoje. Você está construindo uma torre ou um altar? Você está empilhando tijolos para sua própria glória ou levantando sua vida em adoração ao Criador? A cena final da Torre de Babel é ao mesmo tempo sombria e misericordiosa. Sombria porque mostra até onde pode ir o coração humano quando se afasta de Deus. Misericordiosa porque mostra que o Senhor não permitiu que a humanidade chegasse ao abismo da autodestruição. Ele os dispersou para salvá-los de si mesmos. Mas e quanto a nós? Quantas vezes o Senhor já não dispersou os planos que nós mesmos tentávamos erguer? Quantas vezes Ele já não soprou sobre nossas torres, nos lembrando de que sem Ele nada permanece?
O mais assustador é imaginar o que acontece quando insistimos em ignorar esses sinais. Se não aprendemos com Babel, corremos o risco de repetir Babel. E neste tempo em que a humanidade se orgulha de suas torres digitais, tecnológicas e sociais, será que já não estamos novamente desafiando os céus? Talvez seja por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Palavras simples, mas que ecoam como trovões diante da torre inacabada. Nada. Nem torres, nem cidades, nem civilizações, nem corações podem permanecer de pé sem ele. Então, a cena se encerra. A torre fica para trás, um gigante inacabado, um lembrete silencioso da loucura humana e da justiça divina. O povo se dispersa, o vento sopra entre as pedras, e Deus permanece soberano. E agora a pergunta chega até você. Qual é a torre que você tem construído? Será que ela realmente pode te salvar? Ou será que está te afastando do Criador? Se Babel nos ensina algo, é que não existe segurança longe de Deus. Toda torre cai, mas aquele que edifica sobre a rocha eterna jamais será confundido. A história de Babel nos lembra que toda torre erguida sem Deus cai em ruínas. Mas quando nos unimos na fé, construímos algo eterno. Se essa mensagem falou ao seu coração, mostre que você escolhe edificar sua vida sobre a rocha. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Assim, juntos, seremos como um povo que não busca sua própria glória, mas vive para a glória de Deus.